Olá, eu sou Matias Santiago, professor do curso de licenciatura em dança na modalidade Educação à Distância da Universidade Federal da Bahia. E nessa aula do componente Seminários Interdisciplinares 4, iremos falar sobre objetos de aprendizagem de outros dois componentes do semestre: Dança como Tecnologia Educacional 2 e Produção Crítica em Dança. Nosso propósito aqui é buscar relações interdisciplinares entre estes componentes que possam colaborar para a nossa aprendizagem e formação enquanto professores mediadores de dança. Vamos lá? Vamos começar pelo componente Dança como Tecnologia Educacional 2. Vamos discutir aqui os elementos nucleares de planos de curso e planos de aula que serão tratados durante o curso e que colaboram e muito para a nossa prática docente. Antes de tudo, precisamos entender a importância do planejar. Quando planejamos, estamos elaborando as práticas necessárias para alcançarmos um determinado objetivo. Pensando com dança, como faremos para que nossos alunos reconheçam o espaço na dança, direções, frente, trás, direita, esquerda, identificando e organizando seu movimento a partir destes referenciais? Pronto, esse já é um objetivo importante para desenvolver em nossos alunos. Agora, precisamos organizar conceitos e procedimentos, práticas que promovam tal desenvolvimento. E precisamos organizar estas informações como se fosse um guia da nossa prática em sala de aula. Isso é planejar. Outro ponto importante é entendermos o plano como uma referência e não como uma imposição da prática que ocorrerá em sala. Vários são os fatores que podem interferir na aplicação do nosso plano: a temperatura do dia, o estado emocional de nossos alunos, outras atividades que estejam ocorrendo na escola, a resposta dada pela turma ao que foi proposto. Tudo isso pode mudar o seu plano. E isso é muito bom. Te dá outras possibilidades pedagógicas que acontecem ali, junto à sua turma. Mas vamos aos tipos e formas de planejar. Programa de curso. Esse tipo de plano contém os referenciais que devem ser considerados para a formação em uma determinada área, sendo aprovado nas instâncias responsáveis, escolas, conselhos acadêmicos de universidades e principalmente o Ministério da Educação. Por envolver muitas organizações, este tipo de plano requer muita discussão pública e uma mudança em seu conteúdo leva muito tempo para ocorrer, pois precisa de um consenso maior, tanto destes órgãos quanto da sociedade em geral, que alimenta os referenciais que o compõem. Plano de curso ou plano de ensino. Este tipo de plano já possui uma flexibilidade maior, pois depende do que o professor, a partir de um determinado programa de curso, quer desenvolver numa turma específica dentro de um período de tempo estabelecido, trimestre, semestre, até um ano. Com ele, dá para sistematizar os conhecimentos de uma técnica de dança para uma turma num período, apontando os objetivos a serem alcançados, metodologia a ser aplicada, possíveis resultados, cronograma de aulas e avaliações, plano de aula e, por fim, temos a ferramenta diária do professor, que é o plano de aula. Ele é a organização dos conhecimentos, atividades e procedimentos de uma determinada aula e busca alcançar objetivos junto às alunas e aos alunos. É um roteiro aberto que te orienta durante a aula, podendo ser modificado em tempo real, dependendo do que possa ocorrer. Uma dica importante é: para elaborar seus planos de aula, tenha em mão o plano de curso, para não se perder nas referências e objetivos que fujam do que se quer. Agora que falamos sobre os objetos de aprendizagem de dança como Tecnologia Educacional 2, partiremos para a produção crítica em dança. Mas primeiro quero lançar uma questão. Quais relações você estabelece entre estes dois componentes? No que eles colaboram? Para nos ajudar a pensar sobre estas questões, vamos abordar dois conceitos tratados no e-book de Produção Crítica em Dança. O primeiro deles é o conceito de interator. Interator
é um termo cunhado por Machado, 2007, que tenta problematizar o lugar do espectador na arte, antes considerado como usuário ou receptor da arte. Esta ideia nos leva a pensar que o sujeito, ao entrar em contato com a obra de arte, passa a interagir e interatuar com a mesma, gerando novos sentidos sobre ela e sobre o mundo que o cerca. Sabe quando estamos vendo no teatro uma apresentação de dança e nos sentimos movendo junto com os intérpretes ou balançando o corpo na batida da música que está sendo executada? Estamos interagindo em tempo real com a obra, percebendo as sensações e identificando as questões trazidas pelos criadores dessas obras. Portanto, somos interatores. Já parou para pensar em suas alunas e alunos como interatores? Quais danças eles têm visto ultimamente? Quais estéticas se aproximam mais e quais se distanciam de um possível gosto? E pensar em nossos alunos como interatores, sujeitos que fruem a dança nos mais diversos espaços, reais e virtuais, nos ajuda a elaborar aulas que promovam o desenvolvimento deles no campo da dança. E, finalmente, vamos falar sobre crítica em dança. Podemos considerar a crítica em dança como o exercício de analisar obras de dança a partir de diversos fatores que não partam apenas dos gostos pessoais de quem analisa. Seria olhar para a obra buscando entender o contexto ou contextos nos quais ela se insere, quem são seus criadores e intérpretes, estética escolhida, etc. São muitos os elementos que acessamos ao analisar uma obra de dança. Essas análises procuram colaborar para uma discussão mais aprofundada sobre a arte e seu desenvolvimento no contexto cultural de um lugar. Perceber os graus de importância dessa arte em espaços diversos, além de descobrir estratégias, práticas, processos de criação e os interesses que envolvem determinados grupos de artistas. Uma ferramenta potente para a difusão de obras e da própria linguagem. A partir do que foi dito, já deu para perceber como a crítica em dança pode colaborar para nossas práticas pedagógicas e artísticas? Você já promoveu discussões com seus alunos sobre obras de dança que eles assistiram? Pois é, continuem pensando nessas relações existentes entre estes componentes e em até outros do semestre. Perceba que cada um deles pretende discutir aspectos que se misturam na prática e é sempre bom procurar tais relações. Então, resumindo nossa aula, não podemos esquecer que, quando planejamos, estamos elaborando as práticas necessárias para alcançarmos um determinado objetivo. Planejar nada mais é do que organizar informações que funcionem como referências para nossa prática em sala de aula. Dentre os tipos e formas de planejar nossa prática, temos o programa de curso, referenciais que devem ser considerados para a formação em uma determinada área, sendo aprovado nas instâncias responsáveis, escolas, conselhos acadêmicos de universidades e principalmente o Ministério da Educação, o plano de curso ou plano de ensino, criado a partir de um determinado programa de curso, que pretende desenvolver numa turma específica, dentro de um período de tempo estabelecido, trimestre, semestre, até um ano, uma prática, e plano de aula, que procura organizar conhecimentos, atividades e procedimentos de uma determinada aula, com objetivos definidos a serem alcançados. Interator é um termo cunhado por Machado, 2007, que tenta problematizar o lugar do espectador na arte. Antes considerado como usuário ou receptor da arte, este conceito aproxima e aprofunda tal experiência, colocando o espectador como participante ativo na fruição de obras de arte. Podemos definir crítica em dança como o exercício de analisar obras de dança a partir de diversos fatores que não partam apenas dos gostos pessoais de quem analisa, buscando entender o contexto ou contextos nos quais ela se insere, quem são seus criadores e intérpretes, estética escolhida, etc. Elementos que auxiliem na aproximação com a obra e seu criador, criadora. E não se esqueça de sempre buscar relações existentes entre os objetos de aprendizagem apresentados aqui que possam colaborar nas suas práticas pedagógicas e artísticas. Nosso componente Seminários Interdisciplinares é para isso. Ficamos por aqui. Até a próxima!